Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série de videoaulas sobre lógica de programação. No vídeo de hoje, veremos operações com vetores. Para melhor aproveitamento deste vídeo, é recomendado que você tenha assistido ao vídeo anterior sobre os conceitos de vetores. Neste vídeo, iremos fazer as implementações. Bom, portanto, nós vamos aqui passar por 3 tópicos: declaração de um vetor, atribuição de valores para este recém-declarado vetor e a leitura e impressão destes valores. Nós vimos no vídeo anterior que, para declarar um vetor, é necessário passar o tipo, o nome deste vetor e informar a quantidade de valores que serão armazenados. Então, por exemplo, int vet1 5. Então, nesta linha, o que significa? É uma declaração de um vetor de 5 posições, certo? É um vetor de inteiros com 5 posições, certo? O tipo ele pode ser o qual eu achar necessário. Então, eu posso ter um vetor 2 do tipo float, que vai aqui armazenar 7 valores, certo? Então, mesma coisa, declaração de um vetor de valores reais, né, com 7 posições. Pois bem, então a declaração de um vetor ocorre desta maneira. A atribuição, leitura e a maioria das operações com o vetor muitas vezes relacionam-se com laços de repetição, certo? Porque quando nós queremos percorrer um vetor inteiro ou preencher um vetor, este processo ele é realizado através de um laço de repetição. Então, a atribuição de valor, como que acontece? Ela pode ocorrer por um único valor, não tem problema. Então, eu posso pegar lá vet1 na minha posição 0 e inserir um valor inteiro lá. Eu posso fazer isso, certo? Vale lembrar o seguinte, que o vet1 ele tem 5 posições. Logo, o maior índice que você pode colocar aqui é 4, certo? Porque se eu tenho 5 posições, significa que eu tenho os índices 0, 1, 2, 3 e 4, resultando em 5 índices diferentes, mas sempre começando a contar do zero, certo? Então, eu posso fazer essa atribuição, certo? Sem problemas. Porém, não é comum. O que é usual é que nós preenchemos o vetor inteiro com valores através da leitura de valores dado pelo usuário. Então, como que nós faríamos isso? Primeiramente, através de laço de repetição. É muito comum nós utilizarmos o for, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que declarar aí uma variável de controle, né? Então, meu i. E vamos lá. For com meu i iniciando em 0, enquanto i é menor do que 5 e mais. Olha só. Aqui foi necessário começar a minha variável de controle com o valor 0 e fazer o meu laço enquanto o meu i é menor do que 5. E aqui eu não posso fazer nenhuma variação. Por quê? Porque se eu começar do 1, eu estou perdendo a primeira posição do meu vetor, certo? Então eu tenho que começar do 0. E caso aqui eu coloque i menor ou igual a 5, eu estou supondo que exista no meu vetor o meu índice 5, que ele não existe, porque ele vai de 0 até 4. Então,
o meu laço de repetição tem que ser escrito desta forma. Uma mudança que você pode fazer é fazer o seguinte: i começando em 0, enquanto i é menor ou igual a 4. Aí, tudo bem, também é válido. Porém, é mais comum a gente utilizar i menor que 5. Por quê? Porque você declarou aqui 5, certo? Então, geralmente, a gente tem esse tamanho dentro de uma variável e nós referenciamos aqui a variável, certo? Então, por isso que muitas vezes é comum você encontrar o laço desta maneira. E a atribuição vai ser feita da seguinte maneira: scanf, um valor inteiro, e armazena ele no nosso vetor 1 na posição i, certo? Desta forma, você realiza a leitura no vetor e atribui esse valor lido ao nosso vetor. Existe uma outra forma de fazer a mesma coisa, porém, quando nós queremos atribuir o valor no momento da declaração da variável, certo? Então, geralmente a gente utiliza esse recurso para fazer testes, ou eu, quando tenho uma massa de dados fixos que eu quero guardar durante a execução do meu programa. Então, por exemplo, eu quero declarar aqui um vetor 3, certo? De 5 posições. Não, de 6 para ser diferente, certo? Mas eu já quero começar esse vetor com alguns valores, né? Então eu posso passar para o meu vetor esses 6 valores que eu quero iniciar. 10, 15, 20, 25, menos 3 e 4. Pronto. Este método também é válido. A gente junta o processo de declaração e de atribuição de valores de uma única maneira. Também é válido. Então, até o momento, a gente aprendeu a declarar esse vetor com ou sem valores iniciais. Depois, nós aprendemos a atribuir valores de maneira unitária, então, um único valor no meu vetor, ou ler percorrer o nosso vetor lendo esses valores. Agora, nós podemos fazer a leitura desses valores e imprimir essa leitura ao meu usuário, correto? Então, eu posso fazer um for do meu i começando em 0, enquanto o meu i for menor que 5 e mais. E agora, em vez do scanf, eu dou um printf no valor que eu li em vet 1 na posição i. Sendo assim, eu vou imprimir o meu vetor, certo? Então, antes de colocar aqui um printf para informar, né? Então, leitura do vetor 1 é igual. E aí, vamos ver aqui como que funciona o nosso programa. Aqui nós temos algum problema, faltou aqui o ponto e vírgula. E vamos lá. Então eu vou ter que o quê? Fazer o primeiro laço de repetição, que está esperando que eu digite 5 valores para o meu vetor. Então vamos lá. 7, 14, 21, 28, 36. Então, ele atribuiu ao meu vetor 1 esses valores lidos, e no momento da leitura que eu percorrer esse meu vetor, ele veio aqui e armazenou corretamente todos esses valores, certo? Agora vamos ver se esse tipo de atribuição, né, que ocorre junto à declaração, também funciona legal. Então eu vou copiar aqui essas linhas, esse conjuntinho aqui,
Eu vou colocar aqui, ó, printf do meu vetor 3, certo? Meu vetor 3, ele tem tamanho 6, certo? Logo, vou pôr aqui menor do que 6, porque varia de 0 a 5, e indico aqui vetor 3. Se a gente executar, esse programa, então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o meu vetor e a leitura do meu vetor 3 ocorreu, ó, 10, 15, 20, 25, menos 3 e 4, correto? Então, essas são as nossas ferramentas que temos para trabalhar com vetores. É através de laço de repetição, porque é muito difícil você criar um vetor e precisa atribuir somente um valor pontual. Pode ocorrer sim, mas é mais difícil. O que é muito comum é esse processo, né? O processo de atribuição de valores, declaração, atribuição e a leitura desses valores. Geralmente aqui nessa leitura você vai fazer algum processamento, você vai pegar esses valores, somá-los, encontrar o menor valor, fazer a média dos valores. Então, existe aí uma grande gama de possibilidades do que você pode fazer com esses valores armazenados. Mas este é a estrutura básica de qualquer programa que você for fazer, na questão de leitura, atribuição e declaração de valores. Aqui vai ser dado um exemplo, certo? Que diz o seguinte: faça um programa em C que leia 10 números inteiros e os imprima em ordem contrária à leitura. Então, o que isso significa? Olha, se eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o meu resultado final deve ser a ordem contrária. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Então, como que isso vai ocorrer, né? Primeiramente, a gente vai precisar de um vetor que vai armazenar os meus valores na ordem lida, certo? E quando nós formos imprimir na ordem contrária, nós não temos que mexer ou alterar alguma coisa no nosso vetor de fato, mas sim lê-lo de trás para frente. Então, em vez da minha leitura ela iniciar no 0 e terminar no meu último índice, ela vai iniciar no meu último índice e vai decrescendo até chegar no 0. Então vamos fazer isso daí, certo? Então primeiramente eu vou precisar do meu i, que vai ser minha variável controladora, e vamos fazer o seguinte, né? Também vamos precisar do nosso vetor, né? Um vetor de 10 posições, como já foi dito, e vamos fazer, né, o laço de repetição que vai ser responsável pela leitura de dados. For i começando em 0, enquanto meu i for menor do que 10 e mais. E vamos fazer a atribuição de valores. Então, printf, digite o valor de let na posição %d. Então, digite. Aqui o que eu quero é que a mensagem que seja impressa é a seguinte: digite o valor para o vetor na posição 0. Digite o valor para o vetor na posição 1. Faça isso 10 vezes. E a partir da leitura, a partir do print, faço uma leitura de um valor inteiro que será armazenado em vet na posição i. Então, depois deste for, teremos o nosso vetor todo lido. O próximo passo é fazer o processamento. Bom, processamento, né, ou a exibição contrária dos dados será dada da seguinte maneira. Eu vou fazer um for também, que
que vai percorrer o meu vetor, mas o meu i, em vez de começar em 0, ele vai começar em 9. Por que 9? Porque 9 é o último índice do meu vetor. Se ele tem 10 posições, ele vai de 0 até 9. Então, meu i vai começar em 9. Eu vou fazer, o meu laço ele vai continuar sendo executado enquanto o meu i for maior ou igual a 0. Porque existe o índice 0. Eu vou percorrer da seguinte maneira: 9, 8, 7, 6. Portanto, o meu i deve decrementar a cada iteração. Por isso, o i menos menos. Vou realizar um printf %d do meu vetor na posição i. Então, antes disso, eu vou aqui colocar um printf vetor ao contrário. E assim o nosso vetor será impresso na ordem contrária da ordem hidra, certo? Então temos aqui algum problema. Nosso amigo ponto e vírgula. Bom, digite o valor para o V0. Vou digitar de forma sequencial para a gente ver o contrário com maior facilidade, mas não é nada necessário. Então vou começar aqui, do 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai ter que ser o 1, 13, 14, certo? Então, perceba que ele foi de 0 até 9, mas são sim 10 valores. E ele fala, o vetor ao contrário, 14, 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 e 5, certo? Então, operações com vetores nada mais são do que operações com laços de repetição, no qual você vai manuseá-los de forma a realizar o objetivo proposto pela questão. Vale muito treinamento e o principal é o cuidado com os índices, certo? Sempre lembrar da regra, que se eu tenho um vetor de 5 posições, o índice vai de 0 até 4, certo? Não existe o índice 5 no exemplo, certo? Bom, acredito que esse vídeo tenha ajudado a entender melhor como realizar as operações com vetores e que ele seja a base para início do progresso no desenvolvimento da realização de programas com vetores. Agradeço pela atenção e até a próxima.